Bom, pessoal, nós vamos aqui na Escola de Lean começar uma série, uma playlist que vai falar sobre o Toyota Business Practices, que é um método de resolver problemas e também de capacitar pessoas, capacitar profissionais. É um método utilizado na Toyota, que foi padronizado ao longo do tempo, o modelo que a Toyota usa para resolver problemas. Eu vou explicar isso nesse primeiro vídeo e depois a gente vai fazer aí mais 3 vídeos passando explicando as 8 etapas do Toyota Business Practice com um exemplo prático de uma pizzaria. Eu quero fazer referência à consultoria Roncha, que é uma consultoria de Lean, todos profissionais da consultoria Roncha, ou quase todos são ex-profissionais da Toyota, com muita experiência lá na Toyota, no qual ensinam diversas práticas da Toyota que eles vivenciaram, e uma delas é a Toyota Business Practice, no qual eu pude também aprender e beber dessa fonte, e além disso pude pesquisar e aprofundar e também essa prática na literatura. Então, o Toyota Business Practice é um processo sistemático, padrão de trabalho, que busca que todos garantam contínuo crescimento e satisfação na organização. E aí na Toyota você tem sempre o cliente em primeiro lugar. Então a Toyota orienta que a gente deve sempre agir em benefício dos nossos clientes e lembrar-se, né, que o teu próximo, o processo, né, a etapa próxima à tua etapa de trabalho, próximo processo, é o teu cliente interno. Então, se tu tem que atender também esse cliente interno, muitas vezes você está na fábrica ou dentro de uma área de planejamento, de orçamento, enfim, que não tem um contato direto com o cliente final, mas tem que pensar que o teu próximo processo, para quem você entrega informações, peças, etapas de trabalho, para que o processo flua, é o teu próximo cliente. Também, né, a Toyota orienta que a gente constantemente questione o propósito do seu trabalho e analise a sua resposta. Então, questionar para que eu faço isso, qual é o propósito que eu estou fazendo esse trabalho, qual é o norte verdadeiro, né? A Toyota fala muito em True North, norte verdadeiro. E não perder os sinais, né, gerais que orientam a sua meta e o seu propósito. Quando a gente está focado na sua tarefa. Lembrar todo dia, bom, estou fazendo isso, eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito no meu trabalho? E faça a análise baseada em fatos, investigue os fatos, sem ideias pré-concebidas. Muitas vezes a gente vai falar com uma pessoa, um gerente, um diretor, alguém que tem uma escala maior dentro da organização, e ele ouve e já diz, não, faz isso, não investiga, não analisa, não ouve, e principalmente não vá lá no Gemba ver como é a coisa, como é que a situação se apresenta para poder tomar decisões de maneira correta. Então, lá no ano de 2001, o Fujio Sho, que era na época presidente da Toyota, ele lançou essa cartilha a todos os membros da Toyota, instituindo o Toyota Business Practices. Dentro dessa cartilha, ele foi explicando o que é o Toyota Business Practices, e eu vou
falar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu pensei aí dessa cartilha alguns elementos importantes. Então, Toyota Business Practice é um conjunto sistemático de padrões de trabalho que integra a sabedoria de todos os membros da Toyota na busca por crescimento contínuo e satisfação. Então, a Toyota começou a crescer muito, saiu do Japão e começou a ter fábricas em vários lugares e se tornou a maior montadora do mundo, e muitos dos conhecimentos que estavam intrínsecos na cultura da Toyota, na cultura japonesa, na cultura desenvolvida, foi se perdendo ao longo do tempo. Então, como é que eles fizeram para condensar essas informações e manter o DNA, manter a consolidação raiz do sistema Toyota de produção. Então, desde a fundação da empresa, ele continua, uma acumulação de conhecimento e de sabedoria dos membros da Toyota tem sustentado o nosso sucesso. Com base nessas experiências, o Toyota Way foi desenvolvido por meio de um trabalho diário. Seus princípios foram disseminados por toda a empresa. No entanto, e aí ele admite uma fraqueza, tem sido difícil para os indivíduos compreenderem plenamente e colocar em prática o Toyota Way. Então, assim, o Toyota Business Practices foi desenvolvido para tornar esses conceitos mais claros e aplicáveis. Ele apresenta explicitamente aplicações práticas baseadas na solução de problemas, permitindo que os valores do Toyota Way sejam aplicados no trabalho real, possibilitando que todos aprendam, pratiquem e disseminem essa abordagem. Aí ele continua: com a rápida globalização, que eu estava falando antes, o volume de trabalho aumentou significativamente, tornando mais difícil manter a força do nosso ambiente de trabalho, bem como o nosso desempenho. Com a rápida globalização, o volume de trabalho aumentou significativamente, tornando mais difícil manter esse nosso ambiente. E aí surgiu, então, o Toyota Way. Então, o Toyota Business Practices. Então, a Toyota tem lá o Toyota Way, sua forma de trabalhar e de resolver problemas e atingir os objetivos, e o Toyota Business Practices. O Toyota Way define os valores, o Toyota Business Practices as ações. Então, o Toyota Business Practices consiste em 8 passos do processo, e aí traz muito a questão do foco e dedicação que nós precisamos ter. Então, o Toyota Way tem os 8 passos: são esclarecer o problema, estratificar o problema, definir a meta, identificar a causa raiz, identificar as contramedidas, implementar as contramedidas, monitorar os resultados e processos e padronizar as melhorias bem-sucedidas. Vejam que ele segue a ideia do PDCA e analisem que o P do PDCA tem bem mais elementos. Então, sempre aquela ideia de aprofundar, planejar de maneira adequada, perder mais tempo nessa etapa para depois agir rapidamente. E aí vem o foco e dedicação, que não adianta ter boas ferramentas se não existir foco e dedicação das pessoas. Então vem lá, o cliente em primeiro lugar, sempre confirme o seu propósito, isso a gente já falou, sendo dono e tendo responsabilidade sobre cada processo. Utilize a gestão visual, que a palavra do japonês é meiruka. Use julgamento baseado em fatos, vá no Gemba, como a gente já falou. Pensar e agir persistentemente, então ter resiliência, persistência. Agir com rapidez no momento correto. Acompanhe cada processo com sinceridade, sem viés, com compromisso. Comunicação completa, envolva todos os interessados, importante. Essas são posturas, ações
importantes para que o seu Toyota Business Practice que você vai fazer no seu dia a dia possa ter resultados. Então, como eu falei, né, o Toyota Way 2001, a gente tem até algum vídeo na nossa plataforma aí do YouTube que fala sobre isso, que vai trazer valores e crenças, né, a base de valores. Depois a gente tem o Toyota Business Practices, que é a base operacional, e para onde serve, né? E a ideia de praticar o Toyota Way, ele serve para todas as funções funcionais da Toyota. Qualquer pessoa, não só o ambiente industrial, deve usar o Toyota Business Practices. Então a Toyota já via, porque tudo começou na fábrica, via essa dificuldade de áreas de suporte. O hoje chamado home office, a Toyota tem home office, sim, tem um forte home office, e todas as áreas são incentivadas a utilizar o Toyota Business Practices, que é a forma de fazer o Toyota Way dentro da Toyota. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar usando de exemplo uma pizzaria, no qual eu pude aprender com o Roncha, as 8 etapas do Toyota Way. Nós vamos passar, essa pizzaria tem um problema, né, de atendimento, de insatisfação dos clientes, nós vamos passar as 8 etapas nos próximos vídeos. Fiquem conosco, não perca, olha, tem pouco material aí na internet, tem poucos vídeos, eu praticamente não vi nada gravado no YouTube, então é um caminho legal aí para vocês, informações aí que me deram bastante tempo para poder entender e poder praticar. Tá bom, gente? Até mais.